Muito obrigado nesses 8 dias de retiro quaresmal em 4 turnos. Isto ninguém tinha ainda vivido um retiro em 4 turnos. Nós rezamos de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Quase não deu tempo para dormir. Esse é um retiro de quaresma, onde nós tinha que ter oração, penitência, sacrifício, jejum, principalmente jejum de fofoca, né? Porque quando tem muita gente reunida, não dá para dar tempo para o inimigo. E a gente não deu trégua para o inimigo aqui. Então, 4 turnos de oração, 4 sacerdotes que nos atenderam essa semana. E nós queremos mostrar um pouco para vocês, tentar mostrar para vocês aonde é o infinito. E o que é o infinito? Porque as pessoas perguntam, cidadãos do infinito por quê? Paulo diz lá na carta que nós somos cidadãos do céu. Então nós descobrimos que o céu e o infinito se confundem. A eternidade e o céu se confundem. Então, eternidade, céu e infinito são coisas semelhantes. Nós estamos aqui hoje no último dia da escada para o infinito, ela assim chamada para não se confundir com a escada do céu lá de Porto Belo. E lá na ponta da escada tem uma porta. Nós colocamos como objetivo subir 7 degraus. O primeiro degrau é renunciar à vida do mundo. Sem isso, nós não conseguimos atingir a eternidade. Se nós ficarmos dentro do mundo, nos apaixonando pelas coisas do mundo, nós não conseguimos subir a escada. O segundo degrau, obediência às leis de Deus. Hoje tem gente que faz suas próprias leis. Cada seita faz as suas leis, esquecem das leis de Deus. Cada um faz as suas regras para ir para o céu. Hoje, praticamente, cada pessoa tem uma religião diferente. Quando nós podemos até dizer que cada padre prega uma religião diferente, cada igreja prega diferente. E se esquecem que quem fez as regras foi Deus. Não somos nós que fazemos as regras. Nós apenas devemos obedecer e seguir as leis que Deus estabeleceu na Bíblia e no Catecismo, que é um resumo da Bíblia. Depois, o terceiro degrau nos pedia para esquecer as injúrias e aderir ao perdão. Para mim, é o mais difícil degrau, é o perdão. Mas hoje, no final da palestra, nós vamos zerar a nossa vida. Nós vamos colocar como objetivo zerar. Depois eu vou explicar isso. Esquecer as injúrias. Dizem os especialistas que os homens não perdoam, mas esquecem logo. E dizem também que as mulheres perdoam, mas nunca esquecem. Confere? Elas concordaram, concordaram. As mulheres não esquecem, né? Depois de 50 anos ainda vem lá, viu, naquele dia de 1800, que tu falou isso, né? Em princípio é assim, né? Então essa é a pior parte. E sem perdão não se passa aquela porta. Eu falei quantos degraus? O 4º degrau é combater a preguiça. Combater o enfado e a preguiça. Quantas vezes a gente tem uma desculpinha para não ir, para não fazer, para não aceitar,
para não aceitar montar o cavalo encilhado que passa na frente da gente, não subir no trem que vem com o bilhete pago. Um dia Deus vai nos cobrar. Lembra daquele dia que eu te mandei a Érica te falar e tu não aceitou? Lembra daquele dia que tu recebeu um convite e tu negou? Lembra daquele outro dia e assim por diante. Nós não aceitamos, sempre arrumamos uma desculpa e vamos ser cobrados disso. O quinto degrau, amor ao silêncio. Essa semana nós fizemos muitas horas de silêncio durante o dia, durante a noite, e começamos a aprender a amar o silêncio, porque a gente não consegue escutar Deus no barulho. Deus é silêncio. Só no silêncio, né, que podemos escutar Deus e falar com Ele. E hoje está difícil de a gente se recolher em silêncio 5 minutos, 10 minutos, quem sabe 1 hora. Nós começamos a aprender, a nos conscientizar de que é preciso amar o silêncio. Na sexto degrau, submeter-se ao Espírito Santo. Muitos confundem que o Espírito Santo, por qualquer pedido que a gente faz, ele vem correndo. Nós sabemos que o Espírito Santo faz morada em nós, desde que nós estejamos em estado de graça. Para que a gente receba a graça, eu preciso estar em estado de graça. Para receber um pedido que eu faço diante do altar, diante de Deus, pedido de oração, de cura, de libertação, de conversão, de salvação, se eu não estiver em estado de graça. Por isso muitas pessoas dizem, eu já pedi, nunca vem a minha graça. Claro que não vem. Você precisa estar em estado de graça. E para entrar no céu, principalmente, né? E o último degrau é praticar a vida interior para conseguir a paz da alma. Nós só encontramos paz em Deus. Se nós não tivermos a paz na nossa alma, também é difícil ultrapassar aquela porta. E a gente coloca lá, depois da porta, mais uma escada. Quem sabe, depois daquela porta, eu não tenha que subir mais alguns degraus no purgatório. Nós sabemos que a morte é necessária para a gente passar aquela porta. E a morte abre aquela porta. Na hora da morte se abre aquela porta. Esta é a porta da eternidade. Muitas pessoas têm medo da morte. Mas, na verdade, têm medo do que tem do lado de lá da porta. Porque às vezes vendem produtos falsos, dizendo que todo mundo vai passar para lá, que não tem inferno, não tem purgatório, então, até dizendo que a gente vai e volta várias vezes, né? Então não se precisa se preocupar, não conhecem as leis de Deus. O católico precisa estudar mais as leis de Deus, a Bíblia, o catecismo, saber a doutrina. A doutrina está virando uma confusão muito grande, porque estão relativizando muitas coisas e a gente fica, às vezes, o povo fica confuso e a gente vê muitas vezes cegos conduzindo cegos. Então, essa semana aqui serviu para a gente centrar a nossa fé
revitalizar e a gente poder sair daqui carregado de coisas boas para enfrentar o que vem lá fora. Lá do lado de lá da porta é a eternidade. O que é a eternidade? O que é o céu? O que é o infinito? Eu acompanho há muito tempo que a ciência, desde lá milênios, os cientistas tentam descobrir o que tem lá em cima. A gente, quando era pequeno, deitava de noite na grama, ficava olhando as estrelas, contando, vendo as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, etc., que a gente conhecia. E a gente olha e olha e olha e imagina. É longe? É perto? O que tem lá? A gente vê a NASA mandando naves e naves para explorar o universo. E notícias contraditórias, ninguém conseguiu saber tudo. Mas, cada vez arrumam os telescópios maiores, cada vez eles vão mais longe, e hoje a ciência, ela já diz que, além do universo conhecido, existem mais outros universos. Falam em multiverso. O nosso universo conhecido, a ciência atribui que ele contém 200 bilhões de galáxias. Que número é esse? Quanto é 1 bilhão em... Ei, Michael, quanto é 1 bilhão? 200 bilhões de galáxias tem no universo conhecido, só no nosso universo. Fora os outros universos que eles já estão falando que existem. Ora, nós moramos na Via Láctea, que é uma galáxia das menores desse universo. Desses 200 bilhões de galáxias, nós moramos na menor das galáxias, que é a Via Láctea. A Via Láctea, segundo os cientistas, ela contém 100 bilhões de estrelas. Para entender um pouquinho o que é isso, uma desses 100 bilhões de estrelas é o Sol. E o Sol é uma estrela pequena, é chamada estrela de quinta grandeza, ou chamada de estrela anã. Para quem estuda ciência, sabe, né? Ora, se nós temos 200 bilhões de galáxias, e em cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas, multiplicando isso, quanto dá? Quantas estrelas tem só no universo conhecido? E tem gente que não acredita em Deus. E nós sabemos, a ciência fala que esse universo ele gira num equilíbrio perfeito. Se você tirar um calço, tirar fora do eixo, um dos astros derruba tudo. E aí falam que isso aí é tudo coincidência, que isso é resultado da explosão do Big Bang, etc. Bom, então, o Sol é uma estrelinha dentro de mais 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia dentro de mais 200 bilhões de galáxias. Em torno desse Sol giram 8 planetinhas. Um desses planetinhas é a Terra, onde nós vivemos. Então a Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha chamada Sol, que compõe uma galáxia de 100 bilhões de estrelas que compõe um universo de 200 bilhões de galáxias. Vocês estão entendendo? Isso aí é a ciência que está falando, não sou eu. Eu estou só repetindo aqui. Ora, a Terra
esse planetinha Terra, ele, segundo a ciência, aqui existem 30 milhões de espécies de vida na Terra. Vocês sabiam? Existem 30 milhões de espécies de vida, mas até agora só foram catalogadas 3 milhões de espécies, porque a cada dia se descobre uma nova espécie. Enquanto os apocalípticos dizem que tem espécies em extinção, Deus está criando cada dia novas espécies. E todo dia aparece um novo animal, uma nova planta que nunca tinha sido descoberta. Deus não para. O Evangelho diz que o Pai trabalha. Sabiam que está escrito na Bíblia isso? O Pai trabalha. Um dia, o Michael, que trabalha no Terço da Misericórdia, diariamente na Catedral, né, Michael? Quando nós iniciamos isso há muitos anos atrás com o Natalino, eu disse para o Natalino, pô, Natalino, tu fizesse um grande trabalho, começaste esse Terço da Misericórdia, tem muita gente que participa e tal. E o Natalino disse para mim assim, não, João, isso não é mérito meu. Se eu não tivesse feito, Deus ia arrumar outro para fazer. A mesma coisa, às vezes as pessoas dizem para mim, pô, vocês montaram um negócio. Se nós não tivesse feito, Deus ia arrumar outro, porque Deus quer esse projeto, Ele ia fazer com outras pessoas. Porque Ele convida todos vocês, né? Todos vocês são convidados, todos vocês têm uma missão. Lá em Jeremias diz que desde antes que tu nasceste, Deus já havia te conhecido e te dado uma missão. Só que nós ficamos dormindo e esquecemos que nós temos uma missão. Então, a Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, que está dentro de um universo de 200 bilhões de galáxias. Bom, dessas 3.000 espécies conhecidas, espécies de vida na Terra, uma dessas espécies é o Homo sapiens. Sou eu, sou tu. Então, Gilson, tu é uma espécie entre 30 milhões de espécies na Terra, nessa Terra, que é um planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, entre outras 200 bilhões de galáxias. Bom, nós temos na Terra 8 bilhões, para arredondar, né? 8 bilhões de pessoas. Oito bilhões de pessoas. E tem gente que se acha, né? Tem gente que se acha rei do mundo, né? Quando na Bíblia diz que o que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Significa que a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Que para Deus, a alma de cada um de nós vale mais que todo esse universo de bilhões de estrelas e bilhões de galáxias. Olha o que é o amor de Deus. Então, se o infinito que nós conhecemos é desse tamanho, e cada vez ele fica maior, porque ele está em expansão, cada dia Deus cria novos mundos, cada dia Deus cria novas coisas. Como é difícil, né, entender esse Deus que é infinito, que está aí desde toda a eternidade e que vai permanecer durante toda a eternidade. Porque o infinito é isso, é uma coisa que não tem início nem fim. Portanto, nós valemos, cada um de nós, para Deus vale mais
que o mundo inteiro, que o universo inteiro. Quando nós ouvimos falar aqui que uma pessoa faleceu e que agora vai ter uma missão no céu, Deus precisa de muitos para administrar esse mundo todo aí. É o que eu imagino. As distâncias entre os planetas, as galáxias, são em anos-luz. Não existe como nós nos transportarmos de um lugar para outro, a não ser como com a força de Deus, com o poder de Deus. Pois é. Então tá. Vamos esperar tirar foto. Então a pergunta é: onde você quer passar a eternidade? Melânia, onde tu quer passar a eternidade? Só tem dois lugares, ou é no céu ou no inferno. Não tem mais terceira opção. Não tem terceira opção. Mas para ir para o céu, dá trabalho. Né? A Bíblia diz que a porta do céu é muito estreita. E a porta do inferno tem 1000 caminhos e é larga, muito larga. Então, para passar a eternidade no céu, se precisa trabalhar muito, porque a porta é estreita. Então, se a porta é a entrada, se a morte é a porta, com a morte abre a porta da eternidade, nós temos que estar preparados para não levar um susto quando a gente passar daquela porta. Ali, nessa hora, que valeu tudo aquilo que a gente fez aqui essa semana, vão ser contadas todas as nossas virtudes. E nós temos que levar uma mala cheia. Nós vamos chegar lá, de frente ao justo juiz, com uma mala. Jesus vai dizer: abre a mala. O que tem aí dentro? Nada. O que tu fizeste com os teus talentos? Quantas almas você ajudou a salvar? Onde está a tua missão que tu recebeu? O que você fez com a preguiça? Você foi levado pelo mundo? Você obedeceu minhas leis? A gente conversando com as pessoas, eu